Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. É um prazer enorme, sempre um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Para a gente poder dividir algo, mais um assunto relacionado à nossa disciplina, que é geografia. Ok? E o nosso assunto de hoje é orientação e localização no espaço geográfico. Vocês podem acompanhar no livro de vocês, tá? Esse assunto que nós chegamos a iniciar em sala de aula. Ok? Então vamos lá. Orientação e localização no espaço geográfico. Bem, para falar desse assunto, a gente tem que pensar na história da humanidade. Como é que o homem, ao longo do tempo, se orientava no espaço geográfico? Como é que eles utilizavam essa orientação para se deslocar de um espaço para outro, de um local para outro, né? Hoje, por exemplo, se eu perguntar a vocês alguma referência, alguma localização, e aí, é tal lugar, aí você me dá uma referência. Aí você vai dizer, é à frente de tal coisa, atrás, à direita, à esquerda, para cima, para baixo, entre tantos outros referências, né? A gente pode também empregar algum elemento, por exemplo, da paisagem, dizer, fica na frente, atrás do supermercado, fica ao lado da igreja, você pode virar à direita, depois da ponte, ao lado da praça. Bem, são inúmeras referências para a gente se orientar no espaço geográfico. Ok? Bem, isso quando a gente tem pontos de referência, algo que a gente possa usar para nos orientar no espaço geográfico. Ok? E se a gente estiver em alto mar, por exemplo, ou no deserto, ou numa floresta? Como é que a gente vai utilizar os pontos de referência para se localizar? Bem, o homem, aí a gente volta ao longo da sua história, ele, percebendo essa dificuldade, ele começou a utilizar os astros, né, para se orientar nos espaços como esse que eu já acabei de falar para vocês, né, onde nós não temos pontos de referências conhecidos. Se você olhar aqui a imagem que está aqui acima de mim, você vai ver o homem observando as estrelas para se orientar no espaço geográfico. É uma das formas que ele utilizou os astros, né, para se orientar no espaço geográfico. Ok, queridos? Eu lembro que no nosso interior, né, quando a gente, no interior de Garapé-Miri, eu lembro que meu pai, né, ele, quando nós saíamos à noite, assim, de barco, né, para alguma situação, ele sempre fazia questão de observar, ele falava para a gente, olha, ali é tal constelação, ali é tal estrela, ali, por exemplo, é o Cruzeiro do Sul, né, aquela cruz que formam as estrelas, ao final dela, você terá o sul do nosso planeta. Entenderam? Então, essa é uma das formas do homem se orientar no espaço geográfico. Uma das orientações no espaço geográfico através dos astros mais conhecidas é a orientação pelo Sol. Bem, e como se chegou a essa orientação pelo Sol? Bem, o homem percebeu que o Sol, ao amanhecer, ele surge e ao anoitecer, ele desaparece. Nas mesmas direções, quase na mesma direção, todos os dias. Bem, com base nessa observação, ele determinou alguns pontos de orientação. Mais tarde ficou conhecido como os pontos cardeais. Então, olha lá. Onde o Sol nasce, ele chamou de leste, ou nascente. Onde o Sol se põe, ele chamou de oeste, ou poente. A sua frente, ele chamou de norte, né?
A sua costa ele chamou de sul. Então, olha lá. A direção que o Sol nasce ficou conhecido como leste. E o local onde ele se põe de oriente. Desculpa. Ou ocidente, ou oeste. Então, vamos voltar aqui. Fizemos uma confusão, me perdoe. Vamos lá. O local onde o Sol nasce, ele chamou de leste, ou oriente. Nascente. O lado oposto onde o Sol se põe, ele chamou de oeste, ou ocidente. Significa poente. Bem, sua frente, ele chamou de norte, ou setentrional. Também conhecido como boreal. As suas costas, ele chamou de sul, ou meridional, também conhecido como austral. Então, nós temos leste, nascente, oeste, poente, a frente, norte, as costas, o sul. Observe aí na imagem, nesse desenhinho, aí você vai perceber ele esticando a mão direita, sempre à direita, para onde o Sol nasce. Aí você terá o leste. E aí as outras direções você determina. Ok? A partir dessa orientação, norte, sul, leste, oeste, com base nesses pontos que ele chamou de pontos cardeais, entre eles, ou seja, em direções intermediárias, ele traçou outros pontos que ficou conhecido como pontos colaterais. Então, olha lá, norte com oeste, ele chamou de nordeste. Você pode observar na figura aqui em cima. Norte, entre o norte e o oeste, noroeste. Entre o sul e o oeste, ou leste, ele chamou de sudeste. Entre o sul e o oeste, sudoeste. Mas existem ainda outros pontos que são chamados de subcolaterais, que fica entre um cardeal e um colateral. Por exemplo, você vai perceber o norte-noroeste, norte-nordeste, leste-nordeste, leste-sudeste, sempre à frente o cardeal e depois o colateral. Ok? Sul-sudeste, sul-sudoeste, oeste-sudoeste e oeste-noroeste. Além do norte-noroeste, que eu já citei. Ok? Bem, esses pontos de orientação, primeiro, os cardeais, depois, entre eles, os colaterais, e entre eles, mais ainda, os subcolaterais, eles compõem uma figura que está em todos os mapas, senão não é mapa, que é conhecida como Rosa dos Ventos. Então, a Rosa dos Ventos, ela compõe esses pontos de orientação. Eu falei, se não tiver isso, não é mapa. Normalmente, o mapa ele pode trazer só uma setinha apontando para onde é o norte. Já é o suficiente, mas tem que ter a orientação da Rosa dos Ventos. Ok? Existem outros instrumentos de orientação. Por exemplo, a bússola. A bússola, se você olhar aqui nessa imagem acima, você vai perceber que ela tem norte, sul, este. Está em inglês aí o W, que é West, que é o oeste. E os pontos colaterais entre eles. Ok? Então, queridos, olha lá. A bússola, ela parece um relógio. Ela foi inventada há muito tempo atrás pelos chineses. Ela possui, vocês vão observar lá ao centro dela, uma agulha, um mostrador, uma agulha, ela está em superfície, ela gira sobre o eixo e essa agulha ela está imantada, ou seja, ela possui a propriedade magnética como se fosse um ímã, e ela gira sobre esse mostrador que eu acabei de falar. Nesse mostrador, se você observar, está desenhada a Rosa dos Ventos, como eu acabei de falar. E essa agulha imantada, magnetizada, ela aponta sempre, sempre, sempre para o norte da Terra. Mas esse norte é o norte
magnético, que é diferente do norte, né? Que é geográfico. Existe o norte geográfico, um pouquinho ao lado o norte magnético. Por quê? Devido ao polo magnético da Terra. Ok, queridos? Então, ele está a cerca, um afastamento de aproximadamente 1 quilômetro e 400 metros, mais ou menos. 1,4 quilômetros em relação a ele. Tá? Ok? Vamos lá? Então, existe o norte magnético e o norte geográfico. Tá? Eles estão afastados, refazendo aqui a fala, me perdoa, cerca de 1.400 quilômetros. Esse ponto aí, está faltando um ponto aí, né, nessa projeção. Se vocês prestarem atenção, aqui em cima você tem mais ou menos o norte magnético, e aqui ao lado ficou um pouco errado esse número aí, mas aí é a correção. Vocês podem pegar o livro de vocês, lá vai estar o número correto, ok? 1.400 quilômetros. Vamos lá? Mas existem outros instrumentos além da bússola de orientação. Hoje, na atualidade, existem instrumentos ultramodernos. Na antiguidade, existiam outros instrumentos. Você pode pesquisar aí na internet, como o quadrante, o sextante. Eram instrumentos que eram utilizados para a orientação no espaço, além da bússola. Mas hoje, o mais conhecido entre eles é o GPS. O GPS é uma orientação mais precisa que existe de localização no espaço geográfico. GPS significa em inglês, eu treinei para falar, olha lá, Global Position System, ou Sistema de Posicionamento Global. É um sistema que permite a localização de um ponto sobre a superfície da Terra. E esses receptores GPS, eles recebem sinais de satélites artificiais, lógico, que ficam na órbita da Terra e calculam essa posição, a própria posição em que esse GPS está localizado. Ok? Então, você está com o GPS na mão, esses receptores vão calcular a posição dele, que está próximo a você. Ok, queridos? E vamos para o próximo ponto. Localização no espaço geográfico. Queridos, para a gente localizar, por exemplo, um objeto, um lugar, uma cidade, por exemplo, com exatidão na superfície terrestre, a gente usa um conjunto de linhas. Se você pegar um mapa, você vai ver várias linhas traçadas, tanto na vertical como na horizontal, Tanto na vertical como na horizontal, desculpa. E essas linhas, elas são chamadas de paralelos. Dá uma olhada aqui, ó. Paralelos, aquelas linhas horizontais, e os meridianos, aquelas linhas verticais. E o que são paralelos e o que são meridianos? Olha em cima. Os paralelos, eles são linhas imaginárias, como eu disse, na horizontal, que circundam o nosso planeta. A principal, essa que está bem no meio, aí, como vocês podem observar, ela é chamada de linha do Equador. A linha do Equador, ela divide a Terra em dois hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul, ok? Então, além do Equador, existem outros paralelos importantes que são traçados aí nos mapas, principalmente no mapa mundi. Então, a partir do Equador, você tem acima o Trópico de Câncer e abaixo, na mesma distância, o Trópico de Capricórnio. Um pouco mais acima você tem o Círculo Polar Ártico e abaixo o Círculo Polar Antártico. Já os meridianos são linhas verticais
traçadas desde o Polo Norte até o Polo Sul. Eles não dão a volta completa na Terra. Para cada meridiano, o que completa ele é um chamado contrameridiano ou antimeridiano. Ok? Então, eles têm um valor máximo de 180 graus nos hemisférios leste e oeste. Todos os meridianos eles são traçados a partir de um meridiano, e aí você pode acompanhar aqui em cima, é o meridiano de Greenwich, né? Que é o meridiano zero. Ele divide a Terra em dois hemisférios, hemisfério leste e hemisfério oeste. Ok? Greenwich fica em Londres, né? É onde existe até hoje um observatório, e em cima desse observatório lá foi traçado o meridiano de Greenwich. Ok? Vamos lá? Bem, a latitude e a longitude, ela também são similares, na verdade, são correspondentes aos paralelos e meridianos. Porque quando você observa os paralelos e meridianos no mapa, no globo, nós temos a impressão de que a Terra está envolta de uma rede, na verdade, olha, rede, como se fossem linhas verticais e horizontais, né? Verticais e horizontais, como se fosse uma rede, ok? Bem, então olha lá, a latitude é a distância em graus, a distância de afastamento em graus de qualquer ponto, né, em relação à linha do Equador. Ou seja, se está em cima do Equador é zero. Afastou um pouquinho, vê quantos graus? Por exemplo, 1 grau, 2 graus, 3 graus. Ou seja, o seu afastamento em relação à linha do Equador. Ok? Bem, e essa latitude ela vai desde o Equador, que é o meridiano zero, até o Polo Norte ou o Polo Sul, que será ali o 90 graus. Então, 90 graus ou ao norte ou ao sul. Ok? Já a longitude, parecido com a latitude, é o afastamento em graus, só que agora do meridiano de Greenwich. Ou seja, qualquer ponto é situado na Terra, né, em relação ao meridiano de Greenwich. E todos esses pontos, as longitudes, elas variam entre 0 graus, que é o meridiano de Greenwich, até 180. Lembra que eu disse que ele não dá a volta completa na Terra? Então, desde os 0 graus até os 180 graus, ou para leste ou para oeste, ok? Do meridiano de Greenwich. E por fim, né, para a gente encerrar essa primeira parte, as coordenadas geográficas. Olha só as linhas, dá uma olhada nessas linhas. As linhas horizontais, paralelos, latitude. As linhas verticais, meridianos. Agora sim, longitude, latitude, longitude. Paralelo, meridiano, latitude, longitude, ok? Então, quando você está numa cidade, você pode localizar alguns lugares, tendo como referência, por exemplo, o cruzamento de duas ruas. Fica entre a rua tal e tal, não é isso? Bem, isso, né, é possível devido ao cruzamento, ou seja, de dois eixos. E é isso que é a coordenada. Você pode fazer a mesma coisa desse cruzamento, como se fossem ruas, o cruzamento entre a latitude e a longitude, ou seja, entre o paralelo e o meridiano. E o cruzamento dessas duas é que vai determinar uma coordenada geográfica, ok? Que nos permite localizar com exatidão qualquer ponto na superfície terrestre. Quer ver? Vamos lá. Se você pegar o ponto A aqui em cima, dá uma olhada aí no ponto A. Tá vendo? Então, olha lá. O ponto A, ele está... A gente vê primeiro a linha horizontal, que é o paralelo. Então, se você acompanhar o ponto A, né? Se você acompanhar esse ponto A até o final, você vai perceber que ele está na linha 50. 50 graus está abaixo
ou acima do Equador? Está abaixo. Se está abaixo, é sul. Então, 50 graus de latitude sul. Aí você vai para a linha vertical. Se você acompanhar ou pontuar, aqui você vai ver que ele está naquela linha lá em cima, ó, 100 graus. Está a leste ou está a oeste? Está a leste. Então, 100 graus de longitude oeste. Isso aí a gente vai tratar com mais clareza, com mais detalhes nas nossas próximas aulas. O que eu quero que você entenda é que as coordenadas geográficas, é o cruzamento de um paralelo com um meridiano. Ok, queridos? Muito obrigado pela atenção de vocês. Fique com Deus. Obrigado mesmo. Beijo no coração. Tchau.